Nesse vídeo nós veremos o que é o domínio próprio e como nós podemos praticar essa virtude em nossas vidas. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para todos aqueles que são novos por aqui e ainda não me conhecem, muito prazer, eu me chamo Maria Isabel e por aqui eu compartilho conteúdo cristão com o objetivo de te ajudar a desenvolver uma vida em intimidade com Deus e glorificá-lo em todas as coisas. E o vídeo de hoje faz parte da nossa série de estudo bíblico sobre o fruto do Espírito. Aliás, esse é o último vídeo dessa série de estudo bíblico, em que nós estamos nos aprofundando em cada uma das virtudes que compõem o fruto do Espírito. E hoje nós estaremos vendo sobre o domínio próprio. Então, se você ainda não assistiu os demais vídeos dessa série, acesse o link aqui embaixo na descrição e confira a playlist completa. Mas então vamos lá. O que é o domínio próprio e o que a Bíblia nos diz sobre essa virtude? Ter domínio próprio é saber controlar a si mesmo e permitir com que Deus te ajude durante esse processo, porque a nossa base de autocontrole deve ser de acordo com a Bíblia. Para nós sabermos como que devemos dominar a nós mesmos, em que aspectos nós devemos nos dominar, nós precisamos conhecer aquilo que a Bíblia nos ensina e como que muitas das vezes as atitudes que nós desejamos ter, as coisas que queremos falar, não são de acordo com a vontade de Deus, e por isso nós precisamos aprender a dominar a nós mesmos, dominar o nosso impulso de agir ali mediante a reação e verdadeiramente agir de acordo com a vontade de Deus. O domínio próprio é uma das virtudes que compõe o fruto do Espírito, então por isso o Espírito de Deus é quem nos capacita a verdadeiramente praticar o domínio próprio, a reagir mediante as situações de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com as nossas emoções. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7 nos diz assim: "Pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio." Em algumas outras versões, a palavra equilíbrio será traduzida por domínio próprio. Dominar a nós mesmos não é uma tarefa muito fácil, mas quando nós temos o Espírito de Deus conosco, Ele é quem nos capacita e nos ajuda para realmente colocar essa virtude em prática. Nós vivemos em um mundo extremamente descontrolado. Isso porque as pessoas não estão vivendo de acordo com a vontade de Deus, porque foram separadas de Deus por conta do pecado. E com isso, o resultado é o mundo em que nós vivemos, as coisas que nós vemos acontecendo, as pessoas estão totalmente descontroladas. Já não sabem mais agir com paciência, pensando para então agir. Fazem tudo à base da emoção, do sentimento, do impulso que estão sentindo ali naquele momento. Reagem sem nem pensar e com isso geram consequências extremamente ruins para as suas vidas e também para as vidas das pessoas que estão ao seu redor. Por isso é que é tão importante que nós tenhamos o domínio próprio, mas nós só vamos conseguir dominar a nós mesmos através do Espírito Santo de Deus. Quando nós temos verdadeiramente uma vida em comunhão com Deus, é o Espírito Santo quem nos capacita para praticar essa virtude em nossas vidas. Porque se vivermos de acordo com o padrão do mundo, como todas as outras pessoas vivem, nós estaremos praticando as mesmas coisas que elas praticam. E nós sabemos que o que resulta de tudo isso é apenas a destruição e a desordem. Então nós vemos que quando não temos o domínio próprio, agimos mediante a emoção do momento, e isso ocasiona diversas consequências ruins para as nossas vidas. A falta de domínio próprio é marcada pelo orgulho, pela impaciência e pelo descontrole. Uma pessoa que não tem domínio próprio normalmente acaba pecando no seu falar ou no seu agir, porque ela não pensa para saber primeiramente o que ela vai falar, como que ela vai agir mediante determinada situação, para saber se realmente ela estará fazendo aquilo de acordo com a vontade de Deus. Provérbios, capítulo 25, versículo 28, nos diz assim: "Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se." Uma pessoa que não sabe dominar a si mesmo é como uma cidade sem muros. E o que representa uma cidade sem muros? É uma cidade desprotegida. Nós sabemos que no tempo em que esse provérbio foi escrito, as cidades não eram como são hoje. Haviam reinados e as cidades eram totalmente cercadas por muros enormes. E eram esses muros que protegiam as cidades de ataques inimigos de outros reinos tentando invadir aquela cidade. Agora, se uma
uma cidade não tivesse esses muros, ela estaria totalmente exposta, e com isso seria muito mais fácil de um inimigo invadi-la, porque ela estaria desprotegida. E o mesmo acontece com as nossas vidas. Quando nós não temos domínio próprio, nós somos como uma cidade desprotegida e estamos vulneráveis a qualquer situação, a qualquer tipo de ataque. E o diabo, que é o nosso inimigo, utiliza dessa fraqueza quando nós não sabemos nos dominar para nos afastar de Deus, porque ele sabe que se ele criar certas situações, utilizar muitas das vezes da fala de certas pessoas, criar ambientes em que vamos estar mais expostos, em que provavelmente vamos perder o controle, com isso ele nos fará pecar contra Deus e dessa forma nós vamos nos afastando dele. E por isso então é tão importante que nós tenhamos o domínio próprio, porque se não sabemos dominar a nós mesmos, nós somos como uma cidade desprotegida, uma cidade sem muros, estamos vulneráveis a qualquer situação, a qualquer ambiente, a qualquer coisa que aparentemente saia do nosso controle, nós perdemos o nosso autocontrole e com isso lidamos com aquela situação de maneira desagradável a Deus e o inimigo vai se aproveitar dessa situação. Então por isso é muito importante que nós venhamos cultivar essa virtude em nossas vidas. Mas então, como que nós podemos dominar a nós mesmos? Como podemos ter esse autocontrole, esse domínio próprio? A primeira coisa que nós precisamos fazer é ter uma vida em comunhão com Deus. Porque, aliás, como eu já mencionei, quem vai nos capacitar, quem vai nos ajudar a saber dominar a nós mesmos é o Espírito Santo de Deus. Então, se nós queremos aprender a agir com domínio próprio, de maneira agradável a Deus, nós precisamos ter uma comunhão com Deus. Precisamos cultivar o nosso relacionamento de intimidade e profundidade com Ele. Eu acho maravilhoso como tudo, na verdade, está baseado nesse relacionamento de profundidade. E é por isso que o meu objetivo aqui no canal é te ajudar a desenvolver esse relacionamento, a viver uma vida intencional, uma vida em intimidade com Deus para glorificá-lo em todas as coisas. Porque quando você vive uma vida em intimidade com Deus, você começa a se aproximar cada vez mais dele e, consequentemente, ele vai te ensinando a agir mediante as situações de maneira agradável a ele. Então, a base para que nós possamos viver qualquer uma dessas virtudes que nós temos estudado durante toda essa série de estudo bíblico é desenvolver uma vida em intimidade e comunhão com Deus. É entender que nós precisamos sim buscar a Deus, buscar a presença dele e que através do Espírito Santo nós seremos capacitados para praticar tudo isso. Sabe, o Espírito Santo, ele é nosso amigo. Ele quer estar conosco em todos os momentos e ele nos ensina, ele nos ajuda. Quando nós estamos em determinada situação em que vamos reagir mediante a emoção, vem aquele como se fosse um sentimento, como se fosse um pensamento, mas que na verdade é o Espírito Santo te alertando. Porque uma coisa que devemos entender é que se o Espírito Santo de Deus habita em nós, nós vamos ouvi-lo de dentro de nós, sabe? Não é como se fosse uma voz externa que vai falar com você. Pode ser que isso realmente aconteça, mas normalmente é como se fosse um sentimento, um pensamento, algo que você sente dentro de você, mas que na verdade é um direcionamento do Espírito Santo. E como que você pode saber se é ou não um direcionamento do Espírito Santo? Porque tem que ser de acordo com a vontade de Deus. O Espírito Santo jamais vai te direcionar a fazer algo que seja contrário à vontade de Deus. Agora, quando você está em uma situação em que você está exposto a querer agir mediante a emoção e você sente aquele sentimento de não, espera um pouco, pensa no que você vai falar, pensa em como que você vai agir, não reage mediante a emoção. Isso é o Espírito Santo de Deus te alertando para que você possa agir de acordo com a vontade de Deus e não pecar contra ele. O Espírito Santo está sempre conosco quando nós temos uma vida em comunhão com Deus, e é Ele quem nos ajuda e nos capacita durante todo o processo da nossa caminhada cristã, nos ensinando as atitudes certas, como que nós devemos agir mediante cada situação para realmente glorificar a Deus. Mas nós também precisamos entender o que especificamente nós precisamos controlar. Bem, eu vou listar aqui para você algumas das coisas em que nós precisamos praticar o domínio próprio. A primeira coisa que nós precisamos aprender a nos controlar é em relação às nossas vontades. Gênesis 4, versículo 7 nos diz assim: se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Veja bem, nessa passagem aqui é uma palavra em que Deus está falando com Caim. E nós sabemos que ele invejou o seu irmão Abel, o que mais tarde resultou no assassinato do seu próprio irmão. Isso porque ele decidiu abrir a porta do seu coração para se deixar ser dominado pelo pecado, ao invés de dominar a si mesmo, ao invés de dominar a sua vontade, que era totalmente errada e contrária à vontade de Deus. Então nós precisamos aprender a dominar a nós mesmos. É como o Senhor disse
é Caim. Se fizeres o bem, não será aceito, mas o pecado, cuidado, ele está à porta. Ele está tentando te dominar. E se você não vigiar, você vai ser dominado por ele. E nós estamos constantemente rodeados de estímulos pecaminosos. Sabe, é como quando Tiago ele disse que cada um é tentado pelo seu mau desejo. Nós somos tentados pelo nosso mau desejo, pela nossa vontade de fazer aquilo que é errado e desagradável a Deus. Porque constantemente o diabo coloca em nossas vidas certas situações, pessoas, ambientes que favorecem o pecado. E nós devemos fugir de todas essas coisas, negligenciando a nós mesmos, negando o nosso próprio desejo, a nossa própria vontade de fazer aquilo que é desagradável a Deus. Então nós precisamos primeiramente saber dominar as nossas próprias vontades e desejos. A segunda coisa que nós precisamos dominar são os nossos pensamentos. Jeremias capítulo 17, versículo 9 nos diz assim: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração do homem é enganoso. E o coração que é mencionado aqui não está falando desse coração que está aqui bombeando sangue, até porque ele não tem nenhuma influência direta referente às minhas ações. O que tem uma referência extremamente ligada a isso são os meus pensamentos. O nosso coração racional é aquele que é enganoso. Nós muitas das vezes somos levados por pensamentos errados, e pensamentos geram ações, e ações geram consequências. Por isso nós precisamos eliminar a raiz do problema. E qual é a raiz do problema? Muitas das vezes são pensamentos errados, contrários à vontade de Deus. Eu tenho um vídeo aqui no canal falando especificamente sobre como renovar a sua mente em Deus através da meditação bíblica. Ele vai estar aparecendo aqui em cima no card, e também o link vai estar aqui embaixo na descrição, se você quiser assistir depois desse vídeo aqui. Os nossos pensamentos são extremamente importantes. Nós precisamos aprender a dominar os nossos pensamentos, porque pensamentos vão resultar em ações, e as ações podem nos aproximar de Deus ou nos afastar dele. Então nós precisamos entender que devemos ter bons pensamentos, pensamentos alinhados com a verdade de Deus, para dessa forma ter ações coerentes, de acordo com a vontade de Deus também, para que possamos glorificar a ele e não pecar contra ele, nos afastando dele cada vez mais. E o que é interessante é que no versículo 10 desse mesmo capítulo 17 de Jeremias, diz assim: eu sou o Senhor, que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Jeremias faz uma pergunta: o coração do homem é enganoso, quem é capaz de compreendê-lo? Então o Senhor responde: sou eu quem sondo os corações, sou eu quem sondo a mente e recompenso a cada um de acordo com as suas obras. E o interessante é que Deus diz: eu recompenso a cada um segundo as suas obras, mas ele está falando aqui sobre conhecer e sondar o pensamento, o coração. Bom, é como eu já falei, o pensamento resulta em uma ação, resulta em uma obra, e são as suas obras boas ou ruins. Muitas das vezes você pode ter um pensamento ruim, um pensamento que surge na sua mente que é desagradável a Deus. E a partir desse momento você tem uma escolha de continuar pensando nisso ou de repreender esse pensamento e começar a meditar na palavra de Deus, que é o assunto que eu falo nesse vídeo que eu mencionei para vocês, para que você possa renovar a sua mente em Deus e dessa forma eliminar todos os maus pensamentos, para que eles não frutifiquem em ações, para que eles não venham ser regados, porque quando você escolhe continuar pensando esses pensamentos malignos, você está regando eles e dessa forma eles vão frutificar em ações malignas também. Agora, quando você escolhe eliminá-los, cortá-los pela raiz, eles não frutificarão, eles não gerarão frutos ruins em sua vida. Pelo contrário, você vai começar a se basear na palavra de Deus e dar frutos bons, frutos que glorifiquem a Deus. E a terceira coisa que nós devemos dominar são as nossas ações. Gálatas 5, versículo 13 nos diz assim: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Nessa passagem, Paulo está nos ensinando que nós fomos chamados à liberdade. A liberdade em Cristo. A liberdade agora dos nossos pecados, do nosso velho eu. Nós fomos libertos do pecado pelo amor de Deus sobre nossas vidas. Mas Paulo alerta, nós não devemos usar dessa liberdade, a liberdade que nós temos agora através de Cristo, para dar ocasião à vontade da carne. Não devemos agir mediante
o pecado. Não devemos agir mediante as vontades carnais. Como eu já disse, nós precisamos controlar as nossas vontades e os nossos pensamentos, e são eles que vão resultar em ações. Então, por isso é muito importante que você também domine as suas ações, que você pratique boas obras, como a palavra que nós lemos anteriormente, que Deus vai dizer que recompensa cada um segundo as suas obras. Por isso, pratique boas obras, pratique boas ações e domine a si mesmo. E lembre-se que uma ação é fruto de um pensamento, de um desejo, de uma vontade em primeiro lugar. Por isso, você precisa dominar essas coisas para então ter ações que verdadeiramente glorifiquem a Deus. E por isso é muito importante também que você sempre pense antes de agir, para que você não venha agir mediante a emoção e dessa forma pecar contra o Senhor. E a quarta coisa que nós devemos dominar são as nossas palavras. Tiago, capítulo 3, o versículo 2 e o versículo 5 nos dizem assim: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Tiago aqui está nos alertando sobre o perigo da língua, desse pequeno órgão do corpo, mas que pode afetar e muito as nossas vidas e também a vida das outras pessoas ao nosso redor. Nós devemos tomar muito cuidado com as nossas palavras, porque depois de lançadas, elas não podem ser mais recolhidas. Você não pode mais voltar atrás com as suas palavras. E por isso é muito importante que você pense bem antes de falar. E não é somente o que você está falando, mas também como você está falando. Muitas das vezes nós vamos sim errar no falar, falando alguma coisa que é desagradável a Deus, que nós não deveríamos estar falando, ofendendo alguém, mas também muitas das vezes a questão é como que nós falamos. Pode ser que você pense, mas eu estava certo, eu não estava errado, mas a maneira com que você falou foi o que tornou a sua fala errada, a sua fala ofensiva. Então por isso nós devemos tomar muito cuidado, porque como o Tiago afirma, é um pequeno órgão do corpo, mas é como uma fagulha que pode incendiar toda uma floresta. Bom, então nós vemos que são muitas as coisas em que nós precisamos nos dominar, controlar a nós mesmos. E como eu já disse, não é fácil, mas pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas, nós somos capazes. Para praticar todas as virtudes que compõem o fruto do Espírito, nós precisamos cultivar uma vida em intimidade com Deus, e então seremos santificados através do conhecimento da sua verdade. João, capítulo 17, versículo 17 a 19 nos diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me sacrifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Jesus aqui está orando por seus discípulos, está fazendo uma oração, e ele começa fazendo uma oração por ele mesmo, entregando a sua vida a Deus, dizendo que ele estava cumprindo ali o ministério ao qual Deus tinha colocado sobre a vida dele, que era se entregar por todos nós. Ele vai orar pelos seus discípulos, vai orar por todos os cristãos, aqueles que iriam crer mais pra frente no seu sacrifício. E então ele vai pedir a Deus que venha nos santificar na verdade, e ele vai dizer que a tua palavra é a verdade. Portanto, quando nós temos o conhecimento da palavra de Deus, nós somos santificados em Deus e passamos a viver de acordo com a vontade dele. Nós temos um chamado, somos convidados a anunciar a obra de Cristo, o evangelho de Deus a toda criatura. E para isso nós precisamos estar revestidos em Deus, santificados através da sua verdade. E a verdade de Deus é a sua palavra, por isso nós precisamos conhecê-la. Precisamos ter um relacionamento e intimidade com Deus, e dessa forma seremos capazes de viver para glorificá-lo em todas as coisas. O nosso objetivo, portanto, deve ser sempre conhecer mais a Deus e nos aprofundar em sua verdade e passar a praticar tudo aquilo que nós vivemos à medida que o Espírito Santo vai nos aperfeiçoando para poder viver todas essas coisas. E dessa forma nós viveremos realmente de acordo com a vontade de Deus, praticando todas as virtudes que compõem esse maravilhoso fruto do Espírito. Eu espero muito que Deus tenha falado ao seu coração através do vídeo de hoje e através de todos esses vídeos em que nós estivemos juntos estudando sobre o fruto do Espírito, e que nós possamos realmente praticar tudo isso para glorificar a Deus em nossas vidas. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!